pela presença de vocês, muito obrigada por esse carinho imenso que vocês me transmitem mesmo de longe, toda essa energia e toda essa vontade de ver as coisas mudarem no Brasil. Eu quero saudar aqui os nossos candidatos, o companheiro Douglas Belchior, eu quero saudar a Raquel Guzzo, a Mariana Conte, o Thiago Aguiar, o Arley Medeiros. Quero saudar as meninas aqui que coordenam a mesa e quero saudar também o professor Ricardo Antunes, que é um dos mais importantes intelectuais do Brasil e que nos deu a imensa alegria de ser um dos fundadores do PSOL junto conosco nesse momento em que a Mariana descreveu para vocês e que nós nos insurgimos contra a reforma da Previdência. Encontramos no Ricardo Antunes alguém para nos dar esse apoio e essa força política que o PSOL ganhou a partir daquele momento junto a amplos setores da intelectualidade, do funcionalismo público e da população em geral. Eu quero começar contando para vocês o quanto eu estou perplexa e indignada com o triste espetáculo que nós todos assistimos ontem no debate da Record. Aquelas declarações do senhor Levi Fidelix são uma expressão muito contundente da homofobia, da discriminação, uma expressão de algo que, lamentavelmente, ainda está latente em um setor da nossa sociedade. Eu quero crer que este setor é cada vez menor e é por isso que eles estão tão raivosos. Eles estão tão raivosos porque eles estão vendo o quanto a luta pelos direitos civis, o quanto a luta LGBT e as marchas do orgulho LGBT que tem tomado as ruas do Brasil a cada ano são uma expressão contundente do quanto nós estamos avançando nesse terreno da luta contra a homofobia. Então, quando a gente avança, esses segmentos que ainda resistem, que são reacionários, eles acabam colocando a sua cabeça de fora. E quando eles colocam a sua cabeça de fora, nós temos que dar uma resposta muito contundente. E é por isso que eu, junto com o deputado João Willis, que é um dos porta-vozes do PSOL nessa luta contra a homofobia, ingressamos hoje, conto para vocês aqui em primeira mão, ingressamos hoje junto ao Tribunal Superior Eleitoral com uma representação contra o senhor Levi Fidelix por homofóbico. Isso é muito importante porque ele precisa de uma resposta contundente para que qualquer um outro que tenha pensamentos semelhantes ao dele não ouse se expressar. Mas é mais importante ainda que esse episódio é o mas, né, que vocês acham engraçado. Não posso fazer nada, não fiz media training assim para falar sem sotaque que nem os apresentadores de televisão. Eu sou muito autêntica mesmo. Então, é muito importante que esse episódio também mostrou duas coisas. Primeiro, o silêncio ensurdecedor das outras candidaturas, principalmente dessas que estão na frente, segundo as pesquisas, a respeito da luta contra a homofobia e dos direitos LGBTs. É absolutamente incrível que a minha candidatura, que a candidatura do PSOL,
seja a única que tem tido a firmeza e a ousadia de pautar esse tema em absolutamente todos os debates que nós tivemos até agora. Em todos os debates nós pautamos esse tema, justamente porque este é um tema básico de direitos civis. É algo que nós nem deveríamos mais ter que debater, porque é tão evidente, é tão cristalino, que é preciso respeitar a livre orientação sexual e a livre identidade de gênero das pessoas, que nós não deveríamos ter essa pauta numa campanha eleitoral. Mas à medida em que nós não temos esse reconhecimento, à medida que nós não temos a homofobia caracterizada como crime, à medida que nós não temos o direito ao casamento civil igualitário, à medida que a presidenta Dilma cometeu o absurdo de suspender o programa de combate à homofobia nas escolas por pressão das bancadas fundamentalistas do Congresso Nacional, nós precisamos pautar esse tema na campanha eleitoral. E eu espero que a campanha ajude o Brasil a avançar nessa pauta tão fundamental, que é a pauta dos direitos civis, que é a pauta do combate à intolerância. E a intolerância, ela se manifesta em outras esferas também. Assim como ela se manifesta na homofobia, ela se manifesta também no racismo, Douglas. Ela se manifesta, e nós vimos lá em Porto Alegre, a torcida do Grêmio com o episódio do goleiro Aranha, em que a torcida acabou, uma parte da torcida acabou reproduzindo essas manifestações de intolerância racial. Só que em relação ao racismo, nós já tivemos uma vitória importantíssima no Brasil. Racismo já é crime. Portanto, as pessoas que se manifestam dessa maneira têm que responder criminalmente pelo que dizem. E isso é uma forma de coibir a intolerância. E é por isso que é tão importante a criminalização da homofobia. E acho que ontem a fala do Levi acabou virando o feitiço contra o feiticeiro. Porque, ao meu ver, tamanha foi o escândalo, tamanha a odiosidade que ele transmitiu naquela fala, que ele acabou por reforçar a necessidade da criminalização da homofobia e a necessidade de nós termos programas nas escolas para educar as nossas crianças e não permitir que outros Levi Fidelix se criem nas escolas do Brasil, para não permitir que nós tenhamos crianças que reproduzam o ódio homofóbico, que reproduzam a intolerância, que reproduzam o racismo e todas as formas de discriminação. E eu quero dizer a vocês que eu estou muito satisfeita também nessa campanha porque além desses temas fundamentais dos direitos civis que nós estamos pautando, e a nossa candidatura tem sido a única a levantar com firmeza essas bandeiras, nós também estamos tendo a oportunidade de discutir o sistema econômico e político que o Brasil vive. E nós temos tido a oportunidade de mostrar que os três irmãos siameses defendem a mesma política. Muito embora eles tenham as suas diferenças, eles não são idênticos, é verdade, mas eles defendem a manutenção dessa mesma política econômica que garante que os bancos sigam lucrando às custas do endividamento do país e das famílias brasileiras. Vocês sabem que nós temos um sistema da dívida pública em que 40% do orçamento do Brasil é destinado para pagar juros. Juros que vão para quem? Para o Bolsa Banqueiro, que são as 5 mil famílias mais ricas desse país, que acumulam, e pasmem, acumulam uma riqueza equivalente a 400 milhões de reais cada uma delas. Aliás, o Márcio Postman é daqui da Unicamp, não é? O Márcio Postman, ele fez uma coisa muito importante, que foi o Atlas da Exclusão Social. Depois ele não tirou as conclusões do Atlas da Exclusão Social que ele mesmo fez, por isso ele continua no PT. Mas o Atlas da Exclusão Social...
riqueza que existe no Brasil. De 5 mil famílias, concentrando uma riqueza equivalente a quase a metade do PIB brasileiro. E tem mais, tem 15 famílias, vejam só 15 famílias que acumulam uma riqueza equivalente a 10 vezes o que o Brasil gasta com o Bolsa Família em um ano inteiro. Vejam que coisa mais odiosa, que coisa mais absurda a concentração de renda que nós temos no Brasil. E tem gente que insiste em dizer que o capitalismo é um sucesso. O capitalismo é um grande fracasso. É um grande fracasso. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele propiciou um enorme desenvolvimento das forças produtivas, um enorme desenvolvimento da tecnologia, enorme incremento da riqueza, e portanto em relação ao feudalismo é óbvio que o capitalismo foi um avanço, mas ao mesmo tempo em que ele produziu essa riqueza toda, ele concentrou e não permite que a maioria da população tenha acesso não só às maravilhas do desenvolvimento tecnológico, mas tenham acesso a direitos básicos. Saneamento, gente, um direito básico. Metade da população brasileira vive em áreas que não tem coleta de esgoto. Isso é um exemplo de sistema de sucesso? É óbvio que não é. E é por isso que o programa do PSOL, que o PSOL é um partido socialista não só no nome, um partido socialista que propõe medidas de transição, porque a gente sabe que nós não vamos transformar o Brasil em socialista num processo eleitoral. Isso é um longo processo de luta, de enfrentamentos e de contrariar interesses, né? E, portanto, de embates. Mas o PSOL apresenta um programa de transição, um programa de reformas radicais. Sim, reformas radicais. Nós somos radicais. Queremos ir à raiz dos problemas. Não nos contentamos com paliativos. E vejam só, reformas como a reforma agrária, reforma como a reforma urbana, reformas como investimentos mais fortes na saúde, na educação, direito ao transporte, direito à universidade, não podem ser realizados por este sistema, porque a lógica do sistema capitalista é a lógica exclusiva da acumulação, do incremento do lucro acima do bem-estar das pessoas. Então, muitas vezes me perguntam qual é o nosso modelo de socialismo. Nós não temos modelo, nós não queremos copiar o modelo de ninguém. Nós queremos construir o nosso próprio modelo e nós chamaremos esse modelo do que for. O nome é o que menos importa. O que importa é que nós queremos construir um modelo onde o bem-estar das pessoas, onde os direitos sociais das pessoas estejam assegurados e não o lucro de um punhado de banqueiros ou de famílias milionárias como nós temos hoje, às custas do suor da maioria do povo trabalhador. Então essa é a mensagem que nós queremos transmitir nessa campanha. Que esses direitos que o povo reivindicou nas ruas em junho de 2013, e com certeza vocês aqui estiveram nessas grandiosas mobilizações que tomaram conta do Brasil, esses direitos à saúde, à educação, ao transporte, que foi a gota d'água daquela mobilização toda, não foi só por 20 centavos, foi por mais direitos, nós podemos realizar esses direitos, mas para realizar esses direitos é preciso confrontar interesses. É por isso que o discurso da Marina de que vai governar com os bons de todos os partidos é um discurso falacioso, porque não se trata na política de dividir entre bons e maus. É óbvio que existem boas pessoas, inclusive na direita. Existem boas pessoas, mas não se trata de ser bom ou mal, se trata de ter lado, ou se está do lado do agronegócio, ou se está do lado dos agricultores, ou se está do lado dos usineiros, ou se está do lado dos trabalhadores. E a Marina, com
sua suposta nova política, está reproduzindo a política mais velha do que a história, como eu disse ontem no debate, porque é exatamente a lógica da política tradicional. Ela recebe a pressão do agronegócio e diz que nunca foi contra os transgênicos. Ela recebe a pressão dos usineiros e defende o aumento de gasolina para beneficiar os plantadores de cana, que, aliás, são o setor mais escravocrata do capitalismo brasileiro. Ela recebe a pressão dos banqueiros e promete autonomia formal para o Banco Central, que é, no caso dos banqueiros com o Banco Central, o que ela está garantindo é o casamento civil. Para os LGBTs ela não aceita o casamento civil, mas para os banqueiros com o Banco Central ela aceita. E a Dilma faz a união civil dos banqueiros com o Banco Central, porque ela garante essa autonomia na prática, fazendo o Banco Central promover as altas taxas de juros que foram aumentadas 9 vezes ao longo de um único ano no Brasil. E a Marina também cede aos fundamentalistas e joga no lixo, depois de 24 horas e 4 tweets do Malafaia, o seu programa de combate. O Aécio, acho que nem precisa falar, né? Aécio é uma ova pra ele. É importante apresentar as nossas propostas, e a gente tem um programa de governo que está todo detalhado, inclusive está lá no meu site, com todas as propostas que nós estamos apresentando de auditoria na dívida pública, de suspensão de pagamento desses juros para os banqueiros, para os especuladores, de uma revolução na estrutura tributária brasileira, garantindo a regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas, a nossa proposta de dar fim à guerra às drogas, que é uma guerra contra os pobres, que só legitima a polícia para entrar nas periferias, matando Cláudias, DGs, Douglas e tantos outros anônimos que são simplesmente executados nessa política criminosa. Que nós defendemos a desmilitarização da polícia, defendemos a democratização da polícia. Não é possível que um oficial possa entrar na polícia sem nunca ser soldado e que os salários pagos aos soldados sejam miseráveis a ponto de eles serem seduzidos pelas gangues, pelo crime organizado, pelo narcotráfico. Nós temos que garantir salários dignos aos policiais e treinamento para eles, que seja o treinamento dos direitos humanos, da garantia dos direitos, e não da violação dos direitos, como é hoje. Até porque eles próprios têm os seus direitos violados. E nós também temos ali no nosso programa a proposta de legalização da maconha, porque nós entendemos que a maconha precisa ser tratada nos mesmos patamares que o álcool, que o cigarro, que o Lexotan, que o Rivotril e tantas outras drogas legais que podem ser usadas, mas que precisam ser usadas com cautela. E não se trata de fazer apologia do uso de qualquer tipo de droga, mas de garantir este direito, né, das pessoas terem esse direito e não precisarem recorrer aos traficantes, que inclusive vão muitas vezes oferecer drogas muito mais perigosas e muito mais nefastas, como é o caso do crack. Então nós precisamos tirar o usuário da maconha das garras do traficante e garantir a ele o direito, sim, de ter acesso à informação sobre a maconha, de ter acesso a uma droga que não esteja batizada com um monte de porcaria que eles colocam na maconha, que torna ela ainda mais perigosa, e que tenha o direito, sim, de inclusive ter tratamento quando achar que deve ter tratamento, e não de ser imposto ao usuário da maconha a ideia de que ele é um doente, porque doente é quem pensa assim, com certeza. Então está lá as nossas propostas, vocês podem acessar.
Mas eu sempre faço questão de fazer esse contraponto, principalmente com a Dilma e com a Marina, porque tem muita gente que acha que o PSOL tem boas propostas, mas não tem chance de ganhar a eleição. Então a gente precisa dizer para as pessoas que, em primeiro lugar, sim, nós temos chance. Se todos que acreditam nas nossas propostas, que simpatizam com o nosso programa, votarem no 50, no dia 5 de outubro, nós temos chance, sim, de chegar ao segundo turno. Vamos trabalhar por isso com muito afinco. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil. As estruturas mega milionárias de campanha, que tem lá o financiamento do Itaú, que tem o financiamento das empreiteiras, dos bancos, das multinacionais, são na casa de milhões. A minha campanha até agora gastou 200 mil reais. 200 mil é provavelmente o que a Dilma, a Marina e o Aécio gastam cada um em 24 horas. Ou talvez até mais do que isso em 24 horas. E fazem isso porque estão estabelecendo essas relações promíscuas com esses setores mais apodrecidos do capitalismo, que são as empreiteiras e os bancos, que financiam essas campanhas e depois se beneficiam nas licitações, se beneficiam nos escândalos como nós estamos vendo da Petrobras, se beneficiam nas obras superfaturadas da Copa. Essa é a realidade da relação promíscua entre o setor privado e as campanhas. É por isso que nós defendemos o fim do financiamento privado, e o PSOL é o único partido com representação parlamentar que, por estatuto, não recebe dinheiro de empreiteiros, de bancos e de multinacionais. Então a gente sabe que, dada essa desigualdade imensa, não só dos recursos, também do tempo de televisão e também da cobertura da mídia, que é muito sacana com a nossa campanha, porque são poucos os que realmente mostram o que o pessoal está fazendo nas universidades, como isso aqui que nós estamos vendo. Nós reproduzimos outros tantos como esse evento aqui em várias universidades pelo país afora, mas o Jornal Nacional não mostra. Só mostra os cabos eleitorais pagos do Aécio pulando em cima dele sem nenhum entusiasmo, porque com certeza não votam nele. É algo patético da gente assistir no Jornal Nacional. Mas enfim, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil. Mas a gente sabe que a nossa missão não termina no dia 5 de outubro. Nós vamos continuar depois, porque a luta contra a homofobia, a luta pela tributação das grandes fortunas, a luta para aumentar a tributação sobre os bancos, a luta pela auditoria da dívida pública, a luta por mais vagas nas universidades, por assistência estudantil, por estrutura de laboratórios, de restaurantes universitários, por uma saúde de qualidade, a luta por um transporte público de qualidade, não essas porcarias que fazem as pessoas andarem que nem sardinha enlatada. Essa luta vai continuar. Independente de quem ganhar a eleição. Aliás, eu tenho dito que, se eu for presidente da República, eu digo ao sem-teto: continuem ocupando os imóveis urbanos vazios. Continue ocupando os imóveis urbanos vazios. Vamos precisar que o sem terra continue ocupando o latifúndio. Vamos precisar que a juventude se mobilize ainda mais para garantir mais direitos. Então nós vamos continuar a luta independente de quem vencer a eleição. E cada voto dado aos 50 nessa eleição, seja nos 50 da presidência da República, nos 50 do governador, nos 50 dos nossos deputados aqui, estaduais e federais, cada voto dado nos 50 é um voto que vai fortalecer essas bandeiras que eu estou vocalizando nessa campanha, que não são propriedade do PSOL, que são bandeiras dos movimentos sociais, bandeiras do sem-teto, do sem-terra, dos LGBTs, das mulheres, dos sindicalistas,
do movimento popular, bandeiras que são um reflexo das necessidades do povo. Então, o voto no PSOL vai fortalecer essa luta. Por isso que eu digo que o voto útil no primeiro turno é o voto no PSOL, é o voto no 50, é o voto que vai fortalecer a nossa luta para a gente continuar depois. E aí, se o PSOL não chegar no segundo turno, as pessoas podem, se quiser, escolher o menos pior no segundo turno, mas não deixem de votar no melhor no primeiro turno, porque é isso que vai garantir que a gente construa o nosso futuro.